Fala aí, galera, tudo bem? O Tá Ligado na Cidade tá no ar trazendo debates sobre muitos temas e desta vez mais um tema muito importante para nossa sociedade. Tudo bem, galera? Hoje a gente fala sobre o envelhecimento da população. O número de idosos vem crescendo no mundo todo e isso traz uma série de desafios e reflexões nas áreas da saúde, economia, cultura e relações sociais. Para bater um papo sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Tatiana Bueno, médica geriatra, que vai falar sobre o impacto do envelhecimento e os cuidados necessários para que esse processo se dê de maneiras saudáveis. E tem mais, viu? No Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor foi perguntar para os moradores de São José dos Campos como eles enxergam o envelhecimento e se a cidade está realmente preparada para atender esse público. E no Atividade Legislativa, a Gisele Lopes vai trazer informações sobre medidas e projetos que garantem direitos e melhorias para a qualidade de vida dos idosos. Então fica com a gente porque o Tá Ligado na Cidade já começou. A expectativa de vida está aumentando para todo mundo, no mundo todo. Com isso, o número de idosos, o que está acontecendo? Está crescendo cada vez mais, minha gente. Então vem o desafio. Como garantir que as pessoas envelheçam com qualidade de vida? Pois é, o envelhecimento da população não impacta só a saúde não, viu? Mas também o mercado de trabalho, a economia e as políticas públicas e até mesmo o jeito como as cidades são planejadas. São discussões profundas, porém muito necessárias, que hoje a gente traz aqui para o nosso programa. E para trocar uma ideia com a gente, aqui no estúdio está a nossa convidada, a médica Tatiana Bueno, que é geriatra. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, o prazer é meu e vamos falar sobre isso, é muito importante mesmo. Você já trabalha com a população idosa há quantos anos? Há 8 anos. Há bastante tempo. Anos, já tem E com bastante certeza já ouviu muitos relatos que não ficam só ali na condição de saúde, né? Porque Não, o médico acaba virando até um psicólogo de vez em quando, né? Escuta da vida, escuta da Sobre família. isso. E às vezes até mesmo no planejamento, eu vou colocar assim básico, né, em casa, gente. Eu falo que tem que ser um pouquinho de arquiteto também, porque É o pessoal mesmo? chega a colocar às vezes alguns planejamentos pra gente e fala assim, olha, será que aqui dá pra adequar? O que eu tenho que arrumar para receber melhor esse idoso? Agora, Chega a ser Tatiana, uma engraçado. coisa que é curiosa é que vamos pegar algumas gerações atrás, quando a gente pensava em pessoas idosas, vamos usar o termo idoso, Tá. a gente já pensava ali na pessoa 60 a mais, o que até por legislação é o que é considerado de fato, né? Com 60 anos já é considerado idoso. Agora, hoje em dia, você pega uma pessoa de 60 anos, ela tá super ativa, envolvida na sociedade, participando de projetos, às vezes tá melhor do que a galera de 20. Graças a Deus, né? Porque eu falo que o trabalho nosso, né, quem mexe com geriatria, gerontologia, ou até trabalha com idoso, vou colocar em outras áreas como vocês colocaram, social, econômica, Sim. que é isso, né? Que o idoso se mantenha enérgico, que o idoso se mantenha decisivo no papel dele na sociedade, que ele se mantenha ativo. E é isso que eu acho que é o grande pulo do gato para todo mundo aí. Ou seja, o perfil dos idosos estão mudando, aliás, já mudou, mas junto com toda essa mudança, também a sociedade precisa acompanhar. Aí entra a questão de políticas públicas, saúde, mobilidade urbana. Pela sua experiência, doutora, quais têm sido as maiores demandas dos idosos, o que eles levam até você no consultório? É a questão do exercício físico, é a questão de uma dor, ou então trabalhar o desenvolvimento cognitivo? Quais têm sido as maiores demandas? Então, eu vou usar a minha área. O envelhecimento, ele começa antes dos 60 anos, né? E fato é que a gente é o que plantou a vida inteira. Sim. Então, o que chega a mim ao consultório ainda é o resquício daquela cultura de que a gente precisava se manter ativo para estar trabalhando e isso ser uma situação pertinente, sem olhar para a sua saúde, sem olhar para as condições com que isso era feito e seguindo aí com as consequências, né? Então, quando chega no consultório para mim, hoje, em sua maior parte, são pessoas já que estão sofrendo de algumas doenças crônicas ou que estão aí norteando uma demência, né? Entendam, demências não é só Alzheimer, não é só a demência das pessoas que são internadas com problemas psiquiátricos, mas demência com uma falha talvez de memória ou uma falha talvez de situações rotineiras que ela tem. Então, ainda é o tratamento. Né? Eu falo que a educação em saúde tem vindo com a nova geração, né? Até vocês falaram, eu fiquei imaginando um meme que eu vi a última vez aí na internet, daquela história de que a minha avó com 45 anos estava lá fazendo bolo pro neto e hoje eu tô beirando os 45 e todo mundo puxando ferro e feliz, opa, na
algo não está falando sobre isso, mas acho isso vem da cultura, né? Isso, vem muito dessa consciência, né, que ela mesma trouxe aqui pra gente, que é essa questão da gente já ir trabalhando o envelhecimento, não quando ele já tá batendo na nossa porta, né, e sim quando a gente já nasce envelhecendo, a verdade é essa, né? Isso. A gente já Falou vai tudo. nascer envelhecendo, então tem que ser algo que tem que ser pensado o tempo todo. Bom, pessoal, ó, chegou a hora então da gente estender esse papo para fora do nosso estúdio. Vamos ouvir o que a população pensa sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui. Pois é, o repórter Vitor Krigor foi às ruas para tentar descobrir como os joseenses enxergam o envelhecimento e o que a cidade precisa para ser mais inclusiva para os idosos. Bora conferir então, o quadro Tá na Rua. Olha só, se tem uma coisa da qual ninguém escapa, é do tempo passando. E aqui em São José dos Campos não é diferente, hein? A população está envelhecendo e a gente precisa estar atenta a essa nova realidade. Por isso eu, Vitor Krigor, vim bater um papo aqui com a galera do lado de fora e verificar o que eles pensam sobre isso. Será que a gente está fazendo o suficiente para atender esse pessoal que já fez tanto pelo nosso município? Vamos lá saber. Eu acredito que sim, eu faço parte, né, da terceira idade e aqui no meu bairro e a cidade, eu acho que em todos os bairros a prefeitura tem dado conta das atividades para os idosos. Aqui todo dia tem atividade, tem alongamento, tem personal da prefeitura que nos orienta. O pouco tempo que eu tenho aqui, eu tenho visto muito legal o trabalho. Eu vejo bastante idosos aqui fazendo exercício. A praça passa uma segurança para a gente, é o que ela falou. A gente se sente seguro aqui. Então, assim, eu particularmente, eu estou gostando muito. Então você vê realmente os idosos se tratando, se cuidando e é uma alegria você ver os idosos tendo comunhão com outras pessoas, né? E a gente ri, a gente se diverte. Hoje mesmo teve o café da manhã, que normalmente nós fazemos nos eventos, né? E assim, é um momento de muita descontração. Eles cuidam tanto do corpo quanto da cuca, né? A cabeça dos idosos aqui são cabeças jovens, né? Eu acho que São José está bem preparada para esse público de terceira idade. Tem sempre alguma coisa para melhorar, nada é perfeito, né? Dar um exemplo bem banal. Se você andar aqui pela praça, na calçada, você vai encontrar desníveis de andar arrumando alguns trechos, mas ainda tem alguns. Para quem é de terceira idade, tem dificuldade de locomoção, um degrau desse, num desnível desse, causa um tropeço, a pessoa cai. Então, Faz a diferença. Faz a diferença. Então esses cuidados tem que ter. Tadashi, fala para mim, qual é a sua opinião sobre o assunto? Melhorar esse banco, né, para a pessoa sentar e conversar. Só que tem que deslocar alguns bancos que estão no sol, aí não dá conforto para ninguém senta. Então, basicamente, a ideia ser mais acolhedor a praça. Não só aqui, como ele tinha comentado, em todas as praças, porque em todos os lugares tem idosos que nem nós, né? Eu acho que é uma cidade muito boa para se viver, tem bastante opções, né? Tanto para os jovens como para as pessoas mais velhas, mas pode melhorar. O que poderia melhorar aqui na nossa cidade? Você tem avós, pais, como que é? Meus avós, né, os que estão vivos ainda não moram aqui, meus pais também não. Mas o que poderia melhorar seria mais atividades, né, voltadas ao idoso nessas áreas livres mesmo, que eu vejo que tem algumas atividades assim para a população em geral, mas não é bem focada na terceira idade, porque daí teria que ser uma coisa mais elaborada, talvez, né? Só para a gente finalizar aqui, você pretende passar a sua terceira idade aqui nessa cidade? Com certeza, isso sim, eu não sou daqui, sou do Rio Grande do Sul, mas já vivo em São José há mais de 20 anos e eu acho uma cidade assim boa para envelhecer, né? Já que vocês vieram para cá e São José dos Campos já tem essa identidade de população forasteira, de todo mundo que sai de uma cidade e vem para cá, quero saber o seguinte, vocês pretendem passar a terceira idade de vocês aqui em São José dos Campos? Sim, se Deus quiser, ficar aqui tranquila, calma, curtindo a minha terceira idade. Maravilha, e você? Com certeza, ainda não cheguei lá não, mas esse é o projeto. Meninas, então seja muito bem-vinda você que está há 5 meses, muito bem-vinda para você que está há 5 anos. Espero que a gente se encontre novamente aqui pela praça e bata papo sobre outros assuntos. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem outro Tá na Rua, com outro tema que a gente ama discutir com a nossa cidade. Um beijo, fui!
Legal demais, né? O Muito Vitor legal. sempre trazendo esses depoimentos das pessoas e legal a gente ver que pelo menos ali naquele recorte, né, gente, levando em consideração sempre que a cidade é enorme, então de repente se ele fosse colher os depoimentos numa outra região, numa outra praça, talvez a gente tivesse outro tipo de demandas, mas legal a gente ver que pelo menos nesse recorte as pessoas estão felizes, né, com a maneira com a qual a cidade vem se preparando para de fato abranger essa população que não vai ter jeito, vai ficar idosa, a gente vai. Acabamos de dizer antes do quadro entrar no ar que a gente já nasce envelhecendo, né? Então, de volta aqui com a doutora Tatiana, que está respondendo as nossas dúvidas. Algo que o pessoal trouxe na rua que a gente não pode deixar de levar em conta é essa questão do preparo até da infraestrutura da cidade, né? A gente teve ali o relato, por exemplo, desnível de calçada, o banco que está no sol poderia estar na sombra, tudo isso interfere a vida, lógico, da população como um todo, mas quando a gente pensa em idosos ainda mais. E você mesma no começo disse que às vezes tem que ser até meio arquiteta quando conversa com os pacientes também. Então, Exato. é algo a se pensar, né? Sem dúvida. E é muito interessante que, eu vou colocar a Europa, Japão, são lugares mais preparados, até porque a população deles já envelheceram, né? Então, vamos dizer, alguns passos adiante da nossa. Existem as cidades que são preparadas apenas para esse tipo de público, que são chamadas de blue zones. Sim. Por quê? Porque é o que você acabou de falar, existe um rebaixamento, vou colocar numa calçada, situações em que não permitem que a pessoa possa cair ou que tenha pelo menos uma situação de apoio para que ela passe, uma facilitação em diversas situações. Então, é interessante, sim, que a gente comece a olhar com carinho, já que a população brasileira está aí envelhecendo e a gente sabe que até 2070, mais de 35% da população brasileira vai ser idosa. Sim. E aí é um número grande. Enorme. Um número grande, exatamente. É por isso que é importante a poder público ficar atento com essas iniciativas. Por exemplo, aqui em São José, a gente tem, por exemplo, as casas do idoso, onde são realizadas diversas atividades. Tem xadrez, tem dança, tem essa questão da interação com outros idosos. Ou seja, tudo isso está ligado com a questão da infraestrutura, porque é oferecer qualidade de vida para essa população da terceira idade. Qual é a importância dessa interação com os idosos, doutora? Lá nas casas de idosos, ou nas praças, ou até mesmo entre amigos. Um jogo, por exemplo, como o xadrez, que aparentemente parece que é algo muito simples, mas que proporciona... É dificílimo. Exatamente. Eu gosto muito de xadrez e eu sei como é difícil, viu? Mas tem todo um desenvolvimento cognitivo por trás desses jogos. Qual a importância disso tudo? Não, é muito legal. Como vocês bem colocaram, São José prepara, né, muita coisa, não só, e eu falo que você falou do recorte em relação à região do Aquários, mas existe uma casa do idoso na Zona Norte, por exemplo. Então, existe um olhar também para esse público em outros lugares, talvez não numa situação grande, mas tem. E é legal porque a casa do idoso, além dessa interação entre os idosos, existe uma interação também com a sociedade. Eles fazem apresentação, né, do que eles treinam ali, das danças. Eles têm excursão para promover lazer, promover bem-estar. É muito legal isso. A situação realmente, que nem você falou do xadrez. Para aqueles que não sabem, eles fazem aula. Então, por que não, de novo, de maneira formal, faculdades, afins, ou informal, que seja um simples xadrez, não promover aí o crescimento cognitivo desse idoso? Exatamente. Por quê? Porque, sim, é o cognitivo que vai manter a gente ativo. Tá? E falando das casas do idoso, assim como qualquer outro projeto que favoreça, né, isso da relação entre os idosos e não só entre eles, mas entre o restante da sociedade também, é algo super bem-vindo, que afinal de contas, minha gente, somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Nascemos e morremos, ou seja, desde a criança que precisa ir para a escolinha ali para interagir até o idoso, a gente vai realmente precisar dessas interações. Papo profundo, papo com muita riqueza, mas a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinha, daqui a pouquinho tem mais. E no próximo bloco tem mais conversa com a doutora Tatiana Bueno sobre como cuidar da saúde na terceira idade. E ainda hoje o quadro Atividade Legislativa trazendo os projetos mais importantes para a população idosa em São José. Até já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade, falando sobre o envelhecimento da população e os impactos disso na sociedade. E nós seguimos aqui no estúdio com a nossa convidada Tatiana Bueno, que é médica, está nos ajudando a entender esse cenário, a importância dos cuidados na terceira idade. Doutora, a gente citou no bloco passado a relação social
que é algo que acontece de uma maneira muito efetiva e interessante aqui em São José, nas casas do idoso. A gente falou bastante a respeito das atividades, que tem arte, tem cultura, as apresentações. Agora, uma coisa que acontece também, porque eu já tive lá, tive a oportunidade de fazer reportagem e mostrar a relação deles com a internet, com as atualizações, né, do mundo. Isso é extremamente importante, é lógico, porque a gente tem um mundo cada vez mais conectado, então os idosos não podem estar fora disso. E queria que você comentasse a respeito dessa inclusão digital dos nossos idosos também. Não, muito bom a pergunta, porque assim, vamos lá, se a gente de novo pensar em interação social, qual que é a maneira desses idosos se conectarem aos netos? Sim. Não é mais numa mesa comendo, ou não é mais falando, vamos jogar um futebol, uma bocha, né, que era da época deles, uma bocha. Não, é através do celular, é vivendo o mundo daqueles pequenos. E aí existe a dificuldade realmente do dispositivo, a dificuldade de aprendizado. Então, proporcionar isso para eles também é uma maneira de fazer com que ele esteja inserido no meio. E às vezes não é nem só com a família. Legal. Porque a gente pega, por exemplo, vai marcar um médico hoje, você tem que ter um atendimento pelo WhatsApp, você vai precisar de ajuda de, sei lá, uma transferência bancária, você vai precisar usar um aplicativo. Quer dizer, é cotidiano, não é só a relação ali com o neto, com o filho. É verdade, sem dúvida, você está correto. E aí fazer com que ele tenha a sua independência. Sim. Né? Exatamente, está na palma da mão. E, lógico, de novo, ainda existem aquelas situações em que o idoso insiste. Não, eu tenho que ter o dinheiro aqui, eu vou pagar o boleto na casa lotérica ou no banco que seja. Mas mostrar esse outro lado para ele também, fazer com que ele de alguma maneira faça, mesmo com alguma dificuldade, é trabalhar o cognitivo, como foi falado da outra vez. Fazer com que ele trabalhe a forma de aprendizado, seja ele formal e informal. E a internet ajuda nessa questão do aprendizado, porque tem muito tutorial na internet. Por exemplo, a pessoa tem um hobby Y, um hobby X, gosto de fazer crochê, gosto de cozinhar, ou então gosto de academia, todos os hobbies possíveis. Verdade. Vai lá na internet, aprende a fazer, vai desenvolvendo essa cognição, né, e evitando a demência, como a gente estava conversando depois lá para frente, ou seja, é um hábito que você vai criando ao longo do tempo para garantir benefícios lá na frente. E nessa onda de pesquisar coisas novas na internet, doutora, também surge uma tendência que a gente tem visto, que são idosos querendo continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria, desenvolver um hobby, quer transformar aquilo em algo profissional e quer continuar trabalhando, ganhando também a sua renda extra, e aí que entra a inclusão também no mercado de trabalho, porque infelizmente a gente sabe que existe uma coisa chamada etarismo, que é o preconceito com as pessoas mais velhas e que também precisa ser trabalhado hoje em dia, né, doutora? Exato. Não, e é muito perceptível, além da especialidade de geriatria, eu tenho a especialidade de medicina do trabalho, eu já atuo dentro de uma empresa e é muito legal ver como isso também tem vindo, né? Na verdade, vou colocar uns 5 anos atrás, até menos que isso, eu não fazia um admissional de uma pessoa com mais de 50 anos. E hoje isso é comum. Por quê? Porque existe esse trabalho de incluir, de trabalhar a diversidade, de que eles também podem ser capazes de continuar nesse mercado de trabalho. Não admitia porque não tinha busca, porque não tinha candidato ou porque a empresa gostaria mais de pessoas mais novas mesmo? Eu acho que os dois lados. Porque se a gente pensar numa cultura da geração anterior, a pessoa trabalhava numa empresa de maneira, vou colocar assim, quase que contínua da vida, né? E se planejava para uma aposentadoria, no fundo, de ficar em casa, ter talvez um cantinho dela em específico, ou um trabalho pormenorizado, que ele pudesse ter uma vida mais tranquila. Hoje, é o que ele acabou de falar, eles estão buscando o mercado de trabalho. Mas será porque o fundo social, né, na Previdência hoje não está sendo suficiente também, que é uma problemática que a gente tem? Pode ser, tá? Mas eu acho que até mais pela situação realmente de valorização. De estar sentindo, sim, um profissional especializado, de estar tendo oportunidade de continuar naquele mercado de trabalho, de estar se formando também com uma idade, vou colocar assim, maior exemplo. Na faculdade hoje é comum, às vezes, ver uma pessoa com mais de 50 anos. Sim. Tenho pacientes que, às vezes, chega... doutora, eu estou iniciando a faculdade. Poxa, que legal, etc. Então, a oportunidade. Né? Exato, e a facilidade até para entrar nisso, né? Doutora, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você aproveitasse esses minutinhos finais para mandar um recado, não para a população idosa, porque hoje a gente focou bastante nisso, né? No que eles podem fazer, como eles podem correr atrás, o que eles precisam fazer para ter qualidade de vida. Agora, não adianta nada ficar remando sozinho, né? A gente está em sociedade e existem outras faixas etárias aí que a realidade interfere diretamente na realidade da população idosa também. Então, eu queria que você deixasse um recado para a galera mais jovem, para que ela também saiba como se comportar de uma maneira adequada para
não apenas incluir, mas respeitar e promover qualidade de vida para a população idosa? Ótimo. Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para o indivíduo, né? Ele sendo jovem. O que eu espero para o meu envelhecimento? Alimentação saudável, atividade física, cuidado espiritual, inclusão social. E o que eu espero para aquele idoso que está ao meu lado, que eu posso melhorar para ele? Sim, melhorar a condição do ambiente em que ele se encontra, fazer com que ele participe do social, não só familiar, mas fora dele também, que ele tenha maiores habilidades, que ele busque ter maiores habilidades, que ele pode sim procurar uma faculdade, um curso técnico, ou até se inserir no mercado de trabalho de uma maneira que seja confortável a ele e principalmente dar acesso ao cuidado de saúde e de uma maneira adequada, sendo preventivo e não curativo. Perfeito. Perfeito, Tá. Quero agradecer a sua participação. Obrigada. Seja sempre bem-vinda à TV Câmara, doutora. Obrigada, o prazer é meu, gente. Valeu, doutor. Até mais. Pessoal, não vamos esquecer, né? Já disse o grande sábio, se você é jovem ainda, amanhã velho será. Um grande Sem dúvida. sábio mesmo. Um hein? grande sábio. Então, assim, Sem se dúvida. liga, a gente é jovem, não é jovem pra sempre não, viu? Pois é, olha, gente. Agora a gente faz mais uma pausa, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre isso porque tem uma atividade legislativa com a Gisele Lopes. Isso aí, fica aqui que a gente volta já já. O Tá Ligado na Cidade está de volta e agora é hora de ficar por dentro das principais discussões na Câmara Municipal de São José. É o quadro Atividade Legislativa. E hoje temos uma participação mais que especial. Gisele Lopes, chega pra cá, Gi. Opa! Tudo bem, Gi? Tudo jóia. Eu que agradeço. Bem-vinda. Meninos, que Fala, delícia Gi. participar com vocês do programa. Bem-vinda de sempre. novo ao Tá Nossa. Ligado. Ai, pode me convidar sempre, porque eu adoro. Que honra. Ai, obrigada. Gi, hoje o tema por aqui está sendo envelhecimento da população. E a gente sabe que São José tem uma população enorme, a maior população do Vale do Paraíba, que, claro, como em qualquer outra cidade, está envelhecendo. Mas isso não sai do foco do poder público, especialmente do legislativo, é? De jeito nenhum, Ti. Olha só, nós temos aqui em São José dos Campos o Conselho Municipal do Idoso e para esse conselho, na verdade, existir de fato, foi criada uma lei aqui na Câmara Municipal. E esse conselho ele tem como objetivo fiscalizar as ações, as políticas públicas que são organizadas aqui na nossa cidade, no nosso município para os idosos. Sim. E uma lei que eu acho muito bacana também trazer aqui, Matheus, Thiago, é um projeto de lei que foi aprovado que trata sobre a inserção do idoso no mercado de trabalho. Então, é o Programa Melhor Idade, Programa Terceira Idade, pronto, falei certinho, falar Programa certo, que é o Terceira projeto Idade. de lei já aprovado. Programa Terceira Idade. O que é o Programa Terceira Idade? Ele tem como objetivo incentivar a inserção do idoso no mercado de trabalho, né? Criar políticas nesse Sim. sentido. E nós sabemos que a gente aprende muito com a população da terceira idade, não é Com mesmo? certeza. Sim, é verdade. A gente falou disso, inclusive, na nossa entrevista com a doutora sobre inserção de idosos no mercado de trabalho. É. A gente falou sobre a importância das políticas públicas e tá aqui. A Gi trouxe 2 leis sensacionais que trabalham justamente o que a gente falou aqui no programa. Hoje, outra dúvida a respeito dessa comunicação entre população e legislativo. Porque a gente sabe, né, minha gente, que ninguém melhor para falar sobre a realidade de quem está na terceira idade do que os idosos, porque eles estão vivendo isso. Então, na prática do dia a dia, às vezes encontra algo que precisa ser melhorado na sociedade, infraestrutura da cidade. Quem quiser trazer uma demanda e apresentar para a Câmara Municipal, como é que faz? Pode apresentar também, Thiago. Na verdade, nós temos diversos canais. No site da Câmara tem o Fale Conosco, que qualquer munícipe, né, qualquer pessoa pode colocar ali a sugestão. Sim. Também temos 21 gabinetes aqui, né? 21 Exato. vereadores que estão atentos às demandas da nossa cidade e com certeza vão ter prazer. Tem todos os telefones ali no site também. Liga, marca uma reunião, né? Para concluir também, Thiago, eu gostaria de passar mais um projeto de lei aqui que eu separei para Claro, vocês, que na por verdade é favor. uma lei, que é a inserção da carteira, aquele cartão de estacionamento do idoso, Sei. Aham. também no aplicativo. Então, assim, nós sabemos que os idosos estão muito conectados, né? Sim. E eles não ficam de fora aí dessa tecnologia, então já tem ali Com no certeza. celular também projeto fruto de uma criação de lei aqui na Câmara. Excelente. Sensacional. Os caminhos são vários, né? É. E a gente pode ajudar, como você Com falou. certeza. Pode dar opinião, pode dar sugestão. Sensacional tudo isso. Participar, é.
para encerrar também, continuar aqui falando que nós temos algumas pessoas da terceira idade que trabalham aqui na Câmara, que já estão na terceira idade. E eu confesso que eu adoro sentar do ladinho dessas pessoas, sabe? Adquirir um pouco dessa experiência, eu tenho certeza que vocês também. E aí eles começam a contar de quando trabalhava na Câmara, quando a Câmara ainda era na Câmara Antiga, lá no centro. Então, essa troca de experiências no mercado de trabalho, na vida pessoal, né, nas atividades até de lazer que a gente anda organizando aí no nosso dia a dia, é incrível. Uma fonte de história, de memória. É verdade. Memória viva. Sim, e que precisa ser preservada, Sem né? dúvida. Gi, obrigado pela participação. Ah, imagina, eu que Seja agradeço. sempre bem-vinda ao Tá Volte Ligado. sempre, Gi. Ai, que delícia. O Tá Ligado é um programa maravilhoso. E com vocês dois, gente, Tá funcionando. sensacional. Mas igual Libra, sensacional. Valeu, Gi. Muito bom, Valeu, parabéns. Obrigado. E ó, tá sensacional, não é só por causa da gente não, por causa de você que tá assistindo também. Obrigado pela companhia, até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.